A união e o fortalecimento da oposição fizeram o governo acumular uma série de derrotas em vários campos da política. Nesta semana, por exemplo, o Planalto precisou anular aquele leilão da compra de arroz e teve um trecho dessa medida provisória que compensava a desoneração devolvida pelo Senado. Além do escândalo envolvendo a importação do produto por uma loja de queijo, de sorvetes e também outra de automóveis, empresários e vários setores da economia não se contentaram com o projeto do Planalto, que poderia gerar um impacto negativo na indústria e também aumento de impostos. A possibilidade de uma CPI para investigar o leilão e a falta de apoio do mercado financeiro enfraqueceram ainda mais o governo federal. Parlamentares da oposição reagiram e, de acordo com o senador Oriovisto Guimarães, a gestão Lula pode terminar pior do que a de Dilma Rousseff. Já o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança afirmou que o governo está desesperado para arrecadar e, por isso, quer criar o imposto do pecado. Você, Cristiano Beraldo, falas do senador Oriovisto fortes, hein? Segundo ele, é grande a chance dessa administração federal terminar como pior do que a gestão de Dilma Rousseff. Quais são as diferenças importantes aí? Bom, na verdade, a gente, no governo Dilma Rousseff, vinha numa decadente, numa decrescente do ponto de vista da nossa viabilidade econômica, porque o Brasil estava sendo passado a limpo naquela época. A gente tinha a Operação Lava Jato, que mostrou que o governo brasileiro havia sido dominado por uma gangue que tinha o único objetivo de roubar dinheiro público aos bilhões, aos muito bilhões. Então, perde-se a credibilidade, perde-se as referências, não havia mais ajuda externa e aí o governo foi decaindo até acabar, Ele morreu ali antes do fim. Agora, a gente tem uma situação diferente, porque criou-se uma narrativa de que o Brasil vinha muito mal, porque havia passado pela experiência, primeiro, de um governo golpista, que foi de Michel Temer. Afinal de contas, o impeachment, ele ganhou aí essa narrativa de que foi golpe, apesar de ter sido votado no Congresso Nacional numa sessão presidida pelo hoje ministro da Justiça e Segurança Pública. Depois veio o governo do fascista, que atravessou uma pandemia mundial, uma situação completamente inesperada, um desafio gigantesco do ponto de vista econômico, e aí entra de novo esse governo que vai resgatar a dignidade do povo brasileiro. Afinal de contas, o Brasil voltou, pessoal, vai dar tudo certo. Aí cria-se essa expectativa e o que acontece? Bom, o que acontece é que a realidade dos fatos, no governo anterior se criticou as empregadas domésticas que iam para a Disney, falas do ministro Paulo Guedes. E o governo atual levou isso tão a sério que agora, com esse dólar a 5,41, ir para a Disney é só coisa de bilionário, coisa dessas pessoas que eles dizem detestar os bilionários. Bilionário não deve existir bilionário. Mas o jatinho do bilionário precisa existir, porque essa carona de jatinho do bilionário é irresistível. Os passeios, as viagens, as benesses, os negócios, é uma máquina de produzir bilionários, geralmente bilionários muito amigos. Então, essa é a experiência que a gente vê. Um governo completamente desorganizado, um governo analógico e que não conta hoje com os elementos que o ajudaram no passado, que era o vento favorável vindo de fora. Quer dizer, a incompetência ela acabou amenizada porque o mundo estava prosperando muito. Era uma China que crescia 10% todos os anos, que ficava ali tentando conter o seu crescimento. E o Brasil foi andando nessa esteira. Hoje não. Hoje o mundo é completamente diferente. Hoje o crescimento do Brasil é puxado pelo bandido do agronegócio. Esse agronegócio que faz tão mal, que deixa a turma do MST para fora e tal, são eles que puxam o crescimento econômico do Brasil. Então, hoje, Caniato, nós estamos numa situação econômica de absoluta fragilidade porque não tem boia de salvação. Um governo gastador, incompetente, ineficiente e que não vai dar espaço nem para a população aguentar pagar a conta crescente até o final desse mandato.
porque simplesmente não dá, não tem mais de onde tirar. Agora, Dávila, o atual presidente ele tenta replicar estratégias adotadas no início dos anos 2000 e replicar feitos e programas que foram aplicados lá e que ele entende que foram bem-sucedidos. Mas nada tem dado certo. Não, porque ele está seguindo o receituário da Dilma Rousseff. Ou seja, o déficit público explodindo, intervenção em política de preços, como mostrou não só com essa importação desastrosa de arroz que teve que ter que ser cancelada, mas com orgulho, como o presidente da República disse, que vai dar uma canetada e diminuir a conta de luz, que foi exatamente o erro que Dilma cometeu lá atrás, que quebrou a Eletrobras naquele tempo, que depois foi recuperada e privatizada no governo Bolsonaro, e que acabou afugentando investimento. Os investidores estão fugindo do Brasil novamente, porque não acreditam mais nas regras, estão preocupadíssimos com a insegurança jurídica, portanto, não dá para investir num país de capital intensivo a longo prazo, sabendo que essas regras não serão respeitadas. A situação fiscal cada vez cobrando mais e tirando mais dinheiro do nosso bolso. Por quê? Metade do orçamento, não é que é 10, 20, metade do orçamento brasileiro é para pagar juros sobre a dívida. Por quê? Porque quando você tem fama de caloteiro na praça, para que alguém empreste dinheiro para o país, precisa cobrar mais juros, não tem jeito, tem que pagar mais sobre os títulos. Então os títulos brasileiros continuam crescendo lá fora. Por quê? Porque o Brasil cada vez mais parece que está a caminho de um país que vai ter dificuldades de honrar os seus compromissos externos. E isso tem peso. Então isso afeta a nossa vida diretamente. Dinheiro sendo drenado da educação, da saúde, da segurança, para ficar financiando taxa de juros lá fora, porque o Brasil, como não tem dinheiro, o próprio precisa viver desse cheque especial do mercado internacional, a pessoa fala, eu só empresto dinheiro se pagar uma taxa absurda de juros lá fora. Então, o Brasil está assim, no caminho totalmente errado, da insegurança jurídica, do descontrole fiscal, da ausência de prioridade. E pior, os problemas que o governo deveria estar enfrentando só aumenta. Nós temos aí o pior resultado da educação dos últimos 10 anos. Nós temos uma crise da saúde que mostra a incompetência do governo em gerir a crise da dengue. E nós temos aí a segurança pública sempre mostrando que o Brasil está perdendo a guerra para o crime. Mota, sempre quando a gente fala das muitas derrotas acumuladas pelo governo, você procura modular o seu texto falando que não são derrotas para o governo, mas muitas vezes são vitórias para a população brasileira, em linhas gerais, né? O que é preciso considerar nesse momento, muitos que consideram talvez o pior momento da atual administração, e qual é o papel da oposição nesse cenário? É perigoso a gente dizer que esse é o pior momento, né? Porque ainda tem muito tempo para acabar. Então a gente pode ser que use essa frase ainda muitas vezes. Candidato, estão falando aí de um tal imposto do pecado. Aí eu fui fazer uma pesquisa para me lembrar de quais são os 7 pecados capitais. São a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. E pode reparar, sempre que a gente dá uma notícia envolvendo o Estado brasileiro, tem um desses pecados envolvidos na notícia. Faço um desafio aqui ao nosso espectador. Eu desafio o nosso espectador a se lembrar da última vez que ele ouviu uma notícia sobre algum ato do governo e ficou feliz. Porque a gente vive de sobressalto em sobressalto. Talvez você que está em casa, nos vendo e nos ouvindo, imagine, esses jornalistas, comentaristas, eles já estão acostumados com isso, né? Eu fico aqui me assustando com essas notícias, eu não aguento mais, mas eles lá já estão tranquilos. Não estamos, não. A gente também leva sobressalto atrás de sobressalto aqui. Nesse contexto, Candidato, derrotas do governo são vitórias do Brasil. Não há como questionar isso. São vitórias de um povo que não se rende, um povo que não perde a esperança de ter um dia políticos à sua altura. Pois é, isso. O Mota, além de comentarista, escritor, engenheiro, jornalista freestyle, também é cronista, é o nosso cronista. Todo dia tem uma crônica especial do Mota aqui com a gente. Agora você, Beraldo, o que a gente precisa considerar em relação a uma falta de tato, parece falta de experiência, parece que é um governo de primeira viagem, mas não, a gente está falando de um grupo que está em sua terceira administração.
esse detalhe da devolução da MP parece algo de alguém que acabou de assumir uma cadeira no Ministério da Fazenda, né? Tem algo que é muito importante na relação com o Legislativo, que são os acordos, né? Você não envia uma MP se você já não tem as coisas acertadas, azeitadas e praticamente definidas, né? Porque senão o que vai acontecer? É uma exposição na imprensa e você sai, entre aspas, tá? Você sai humilhado do processo, né, Beraldo? Mas disse o líder do governo que para ele e para o presidente estava tudo bem. Então, essa derrota ficou só para o Fernando Haddad, o ministro da Economia, que é uma atitude muito feia, né? Obviamente não se faz nada no governo e nas reuniões ministeriais que são ali transmitidas, o presidente da República já deixou claro que tudo tem que passar por ele, que os ministros não devem pecar por excesso de iniciativa e por aí vai. Então, tudo foi articulado ali, ou deveria ter sido articulado, com esse pensamento de funcionamento central na figura do presidente da República. Deu no que deu. Agora, Caniato, vamos lá. A gente vive hoje, né, esse país polarizado. Por quê? Porque existe um pensamento para o Brasil à esquerda e um pensamento para o Brasil à direita. Nesses dois campos, é preciso haver projeto para o Brasil. E aí, quando você olha à esquerda, você está vendo um partido, que é o PT, que da sua costela nasceu o PSOL e outros partidos de esquerda, PDT que está aí há décadas, todos eles militantes, PCdoB e por aí vai, todos eles militantes de muito tempo de política. O que se esperaria, concordemos ou não, que eles tivessem um projeto para o Brasil. E aí não existe esse projeto. A gente vê que todas as medidas, todos os esforços feitos do governo junto ao Legislativo, as medidas propostas, etc., são sempre para tapar um buraco, para agradar um determinado setor, para resolver um problema pontual aqui, outro ali. Mas e olhando para o futuro? Qual é o legado que esse governo vai deixar? Porque ele não vai fortalecer a indústria nacional simplesmente porque inventou de aumentar a taxa da blusinha do site chinês. Porque os varejistas que o governo está tentando agradar, eles importam da China. Não é essa a dinâmica que existe no Brasil. A gente estava falando de exportação de grãos. Nada está sendo feito para que o Brasil deixe de exportar grãos, deixe de exportar petróleo cru e passe a exportar produto acabado. Não tem uma iniciativa concreta nesse sentido, Caniato. Ali o esforço é 100% para bancar um Estado gigantesco e ineficiente às custas de quem trabalha e produz. Esse jogo não tem como dar certo. Não deixará herança absolutamente nenhuma, que não uma tragédia econômica que vai fazer com que o Brasil demore ainda mais para se recuperar dessa aventura de esquerda que embarcamos no final de 2022. Já vamos falar da PEC das drogas. Antes, para fechar esse tema, você, Davi Lá. Bom, 2 pontos. Primeiro do Beraldo aí. O carro-chefe hoje da exportação brasileira é o agronegócio. Olha o que o governo fez agora, em menos de 3 semanas com o agronegócio. Criou essa loucura da Arrosbras para importar arroz e prejudicar justamente os produtores de arroz do Rio Grande do Sul que mais precisam de ajuda nesse momento. Criou essa maluquice dessa PEC do fim do mundo que prejudicou a exportação de grãos brasileiros. E nós já estamos quase no mês de junho e não tem plano safra ainda. O Ministério da Agricultura simplesmente ignorou a data. Parece que o Ministério da Agricultura não tem lá a folhinha para saber quando é que tem que as coisas acontecer para que os agricultores possam plantar em paz. Então, veja só como se trata aquela que é a joia da coroa da exportação brasileira. E, por fim, um comentário importante aí que eu gostei do Mota, que ressuscitou a lista dos pecados capitais. Primeiro o seguinte, imposto do pecado, sabe qual que é? Qualquer imposto, aumento de imposto é um pecado contra todos nós que trabalhamos, todos nós que produzimos, que investimos, que geramos emprego. Então, este é o pecado. Imposto do pecado é qualquer imposto, é um pecado contra o setor produtivo. E, por último, nós poderíamos talvez propor, Mota,
um cashback, porque essa lista dos 7 pecados capitais é o que domina nesse governo federal. Então, o governo poderia retornar parte deste imposto para o nosso bolso, porque quem está cumprindo à risca os 7 pecados capitais é o governo federal. Mota. É isso aí. Eu queria fazer uma observação a respeito de uma coisa que o Cristiano Beraldo falou. Sim. A falta de projeto, muitas vezes, é o projeto. E eu vou chamar a atenção de vocês para 3 coisas que estão acontecendo no Brasil. No meio dessa bagunça, dessa anarquia, desse bate-cabeça, tem 3 coisas acontecendo. Primeiro, é uma interferência cada vez maior do Estado na vida privada e na iniciativa privada. Né? Às vezes de uma forma destrambelhada, patética, outras vezes de uma forma bastante sutil. E a gente não percebe, cada dia aumenta. Segundo, uma insegurança jurídica cada vez maior. Cada vez mais a gente está inseguro, a gente nunca sabe quando o Estado vem cobrar alguma dívida, vem tirar alguma coisa de nós, porque isso aí, essa gravata do Cristiano Beraldo não está cumprindo a função social. Vou pegar, né? Ou vem censurar. E o terceiro movimento, meus amigos, é a centralização do controle dessa máquina do Estado na mão de poucos. E aí eu vou chamar de novo a atenção para esse papo do SUS da segurança pública, né? Da desmilitarização das polícias militares, da federalização da segurança pública. Isso tudo é tirar poder da federação. O comitê gestor do IBS, que daqui a pouco vai ser criado, 50 pessoas iluminadas que vão decidir para onde vai toda a arrecadação de impostos do Brasil. Então, a gente precisa ficar alerta, porque no meio dessa bagunça toda, às vezes a gente parece que está assistindo um programa de comédia, mas essas 3 coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos.